ao nosso primeiro episódio do Pode Abençoar. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema muito sensível e, ao mesmo tempo, muito presente na vida de muitas mulheres, tentantes e infertilidade. Você sabia que, segundo dados do IBGE e do Ministério da Saúde, 19,5% das brasileiras entre 15 e 49 anos têm vida sexual ativa, não usam nenhum método contraceptivo? Isso representa cerca de 8,1 milhões de mulheres. Destas, quase metade, 47,3%, dizem que querem engravidar ou não se importariam de engravidar. Ou seja, aproximadamente 3,8 milhões de mulheres estão abertas ou tentando engravidar no Brasil. Esse número nos mostra o quanto essa realidade é comum e, mesmo assim, muitas vezes silenciosa. Por isso, hoje, não poderíamos deixar de abordar esse tema com carinho, empatia e fé. E para nos ajudar nessa conversa, quero lembrar de uma mulher bíblica que também enfrentou a dor da infertilidade. Raquel, a esposa amada de Jacó. Ela é uma figura central em Gênesis, conhecida por sua beleza, mas também por carregar o peso de uma espera dolorosa. Filha de Labão e irmã de Raquel, desculpa, errei aqui, de novo. De Raquel. E para nos ajudar nessa conversa, quero lembrar de uma mulher bíblica que também enfrentou a dor da infertilidade. Raquel, esposa amada de Jacó. Ela é a figura central em Gênesis, conhecida por sua beleza, mas também por carregar o peso de uma espera dolorosa. Filha de Labão e irmã de Lia, Raquel enfrentou a infertilidade e uma difícil rivalidade com a sua irmã, que já havia tido filhos. Um episódio marcante da sua história está relacionado às mandrágoras, em Gênesis capítulo 30, dos versos 14 ao 16. Na antiguidade, essa planta era conhecida e associada à fertilidade e ao desejo. Um dia, Rúben, filho de Lia, encontrou mandrágoras no campo e as deu para sua mãe. Raquel, desesperada para engravidar, pediu aquelas mandrágoras, esperando que pudessem ajudá-la a realizar o sonho de ser mãe. Assim como Raquel, muitas mulheres hoje ainda enfrentam essa dor, calada, solitária, difícil de explicar. E é por isso que convidei uma pessoa muito especial para dividir um pouco da sua história conosco. O nome dela é Catiele Rodrigues, minha amiga querida e irmã em Cristo, por quem tenho um carinho muito enorme. A Cati vive a realidade desafiadora de uma mulher tentante, ou seja, alguém que está tentando engravidar. Talvez você também esteja vivendo essa experiência ou conheça alguém que está passando por isso e não saiba exatamente como ajudar ou o que dizer. Então, fica com a gente, porque esse episódio do Pode Abençoar é feito especialmente para você. Cate, minha amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar compartilhar a sua história comigo e com todas as mulheres que estão nos ouvindo. Vamos começar? Amiga, conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua família e sobre o seu desejo de ser mãe. Olá, uma honra, amiga, poder estar participando, né? Prazer, Catiele Rodrigues, tenho 35 anos, sou casada há 5 anos, estou há esses 5 anos, né, na tentativa de engravidar e moro, né, ali no Rio de Janeiro. Amiga, e quando que começou essa vontade de ser mãe? Então, eu acho que toda menina tem esse sonho desde cedo, né? Eu lembro que a gente conhece há muitos anos, desde quando eu já era adolescente, né? Eu sempre brinquei, sempre imaginei casar nova, ter 3 filhos, toda aquela coisa que a gente
As brincadeiras, né? Com Ah, quem é vou me casar? Vou ser rica, milionária? isso aí. Há quanto tempo, amiga? Você falou desde que você se casou, então que você está tentando engravidar? Exatamente? Então, na verdade, desde que eu sou nova, eu tenho vontade de engravidar. Imaginei que ao casar teria um processo rápido, natural, né? Mas não é o que aconteceu. Então, dentro desse período, tiveram várias etapas, né? Até eu aceitar de fato tentante. Até esse processo, depois das ações, a gente tem que. Ok. E qual que são os diagnósticos? Qual é a dificuldade que você está enfrentando durante esse processo, durante esses 5 anos que você está tentando engravidar? Então, eu tenho uma má formação do meu útero, né? Ele não se fechou completamente. Então, é como se o meu útero fosse dividido em um coraçãozinho. E aí, ele se chama útero bicorno, o nome. Então, não é impossível engravidar, mas fica mais tarde em um espaço adequado, né? Uhum. E como que você tem lidado, Kate, com essas cobranças da sociedade, da família e até de si mesma? Como é que você tem lidado com essas cobranças? Menina, eu acho que esse tem momentos que é mais tranquilo, né? Tem momentos que a gente lida, mas nem sempre é fácil, porque eu acho que todo mundo, quando casa, a primeira pergunta é: "Você tem filho?", né? Depois de um certo tempo, quiseram ter filho, né? E então, assim, fica um pouco delicado, nem sempre é fácil dar, né? A gente fica, às vezes, frustrada, ansiosa, né? Às vezes se sente culpada, indo, se sente mal. Então, assim, não é um processo fácil. Às vezes a gente lida melhor, mas tem vezes que eu tento fugir, né, do. É, o fugir acho que é o que a gente mais faz, né? Oh, Tentar arrumar algum meio para fugir da realidade ou para dizer não, não, eu não tô nem tentando, né? é, Uai, quem falou que eu tô tentando? Não, não tô nem tentando. Então é bem complicado, né, lidar com esse tipo de cobrança. E na sua família, como que tem sido? Marido cobra, os avós, né, no caso os pais, tanto os seus quanto os dele. eu acho que não tem uma cobrança. Eu acho que quando a gente fala desse assunto, a sensação que eu tenho é questão mais velada, né? Não é que as pessoas cobrem, mas às vezes eles falam: "Nossa, eu imaginava tanto como que ia ser o seu filho, ia puxar você, né? É tão bom". Então, assim, não é uma cobrança, você precisa ter, mas é a expectativa. A gente tem Uhum. expectativa, mas os outros também têm expectativa, porque é o seria natural, né, nesse processo. Mas nem sempre é uma cobrança que todo mundo, assim, fala, mas existe isso, Aham. né. É aquela cobrança que ela não é declarada abertamente. Certamente. Ela tá ali meio que obscura ou guardada, com pequenos comentários, né? Como esse que você falou. Ah, nossa, será que vai se parecer com você? Né? E coisas assim que são sutis, mas que não deixam de ser exemplos de uma cobrança, né? Que tá ali enrustida num comentário que pode ser leve, mas que acende, né? Vira aquela chavinha dentro de você. Poxa, já Sim, estão me perguntando de novo. e às vezes, assim, realmente pela maldade, né, mas é impossível também não haver, por exemplo, alguém próximo que você engravida, se alguém próximo, né, tem na maternidade, todo mundo já pergunta, né, a respeito. Então, assim, vai gerando várias sensações, né, e a gente não fala, porque a dor do tentante é um lugar que quem é mãe não sabe, porque
pela maternidade. E quem não é, tá assim na esperança, quando eu casar, já foi, né? Fica expectado no sonho de um dia casar e vir. E quando a gente para esse processo de fato tentar, é um processo assim que nem de início fala tanto. É tipo assim, atrasou um pouquinho, será? Aí você fica naquela expectativa, aí você lá, compra o teste, aí você faz, aí quando não acontece, tudo bem, ainda não foi. Depois de algumas tentativas, aí já se torna incômodo. E aí, assim, algumas continuam nesse processo, né? Uhum. Como eu creio que passam pelo processo de tentar. Não estou tentando. Eu não estou usando nenhum método contraceptivo, não estou fazendo nada que possa impedir de ter, mas eu também não estou tentando. Então, assim, atrasou lá correr e comprar um teste de gravidez. Uhum. Tentando fingir que eu não estou tentando, para não ter esse sofrimento. Mas fica, ainda a gente fica, né? Na expectativa. Uhum. Amiga, e tem como você compartilhar pra gente aí? Você já falou essa questão da gente fazer testes, né? Você é dessas que faz assim, deu um atrasinho, corria lá na farmácia, já comprava o teste. E como que era a sensação, a frustração? Como é que você lidava com isso durante esses momentos, né? De perceber que o resultado tinha dado negativo, não veio positivo, ou com a comparação. Tem como você contar pra gente como que você se sente com isso? Então, eu tentei muito no início. Como eu falei, a gente passa por muitas etapas, né? É como se a gente estivesse numa montanha russa. Então, no início, assim, que eu casei, eu imaginava engravidar fácil, até porque eu não sabia que eu tinha essa questão da formação. Uhum. Então, no primeiro ano, toda vez que atrasava, eu creio que eu fiz uns 3 testes, né, nesse primeiro. Mas depois que veio o resultado negativo, eu comecei a me sentir muito triste, muito frustrada, né? Assim, eu me sentia sem saber exatamente. É um luto sem ser um luto, porque você fica na esperança. Então, Uhum. fica naquela expectativa que aquilo não acontece, você fica um pouquinho triste. E quando você vê que isso acontece várias vezes, né, sem você ter que assim, impedir, isso gera um incômodo. Então, depois desse período, parei de tentar, de fazer o teste e eu comecei a fingir que não era tentante. Então, assim, mesmo que atrasasse, eu falava assim: "Não, é normal, porque o meu ciclo é irregular", né. E aí, assim, eu deixava, demorar o máximo que fosse. Aí quando Uhum. passava um certo tempo, assim, eu: "Ai, será que é?". Mas aí qualquer "Ai, gente, será?". E aí já dava uma animada. Aí logo quando descia a menstruação, a gente não é É, a ficha cai, né? Ah, não é mesmo. não é mesmo. E aí já era uma tristeza, né. E aí eu tentei fingir que eu não estava mais Uhum. querendo engravidar, né. Hum. Era uma mentira, mas para tentar aliviar, de passar e ela ser frustrada. Então, assim, muito recentemente, aceitei que eu sou, né, uma tentante e que estou agora em um outro processo, né, de lidar, de fato, com o que significa ser tentante, né, e quais são agora os passos que eu preciso dar, porque quando a gente não aceita que a gente é tentante, é assim, você tenta e você se frustra, e aí você tenta se proteger fugindo, né. Uhum. Quanto mais a gente foge, a gente consegue, ser socorrido menos que de fato aconteça. Então eu não fiz os passos que eram necessários, né, eu não fiz todos os exames, eu não fiz a mudança que precisava alimentar para perder, porque eu não queria ter, de fato, tentar tudo isso e ainda assim não engravidar. E aí, assim, mais frustrada e
né? Então, eu evitava o que eu deveria fazer para engravidar, mas eu tinha o sonho Uhum. de engravidar. E agora é que eu estou de fato aceitando que eu sou gestante, que eu preciso passar por esse processo. E se vier, amém. Mas se não vier, é um outro processo, mas que eu preciso de, né? Porque se eu não passar pela olaria de Deus, eu também não vou descer. Se a gente desce como um vaso quebrado, passar pelo processo, eu também vou subir como um vaso renovado. Uhum. Então, além de ter que lidar com as frustrações, a gente ainda precisa aprender a lidar com a aceitação dessa realidade. Porque a realidade de uma mulher tentante não é uma realidade simples. Significa que você precisa se dedicar muito mais para conseguir alcançar esse objetivo tão sonhado da maternidade. E para isso você vai precisar se readequar e se reajustar a sua vida inteira. Então, você já comentou essa questão de alimentação, de atividade física, de a gente procurar, né, uns especialistas para nos ajudarem nesse processo. Então, não é uma coisa simples. Então, às Não. vezes, para as mulheres que estão nos ouvindo aí, que já são mães, né, você não consegue mensurar, porque você já vive a realidade de ter tido uma gravidez de maneira natural. Mas para a mulher que está tentando, são muitas etapas, são muitos ajustes. Não é que a maternidade ela não vai acontecer. Ela vai acontecer, mas vai demorar um processo muito mais detalhado, mais demorado, mais cheio de detalhezinhos mesmo, né, amiga, que precisa acontecer. E agora fala um pouquinho pra gente como é que fica a comparação com outras mulheres. Ou você não se compara, né, amiga? A gente nem se compara com ninguém. A gente conversou uma vez sobre isso, né? Hum. É impossível a gente não se comparar, né? Porque até mesmo quando a gente se arruma, fala, "Tô me arrumando, tô me arrumando porque eu quero ficar." Mas na verdade você também se arruma para o outro, você espera o olhar do outro, e a você para o outro, né? É verdade. Quando a gente falou sobre isso uma vez, eu falei assim que nesse processo a comparação ela é inevitável. A sensação que eu tenho é como se a gente estivesse com uma luz forte em que poder quem nós somos, né? E isso significa que eu vou me comparar, eu vou ter inveja, né? Eu não vou, eu vou me alegrar pelo outro, mas eu tenho inveja porque eu queria ter. Uhum. Nem sempre a gente quer ter essa sensação da inveja, né? E nem sempre a gente quer aceitar que nós temos isso Uhum. também, né? As coisas a gente fingir que elas não existem. E a comparação, ela gera neurose, ela gera a inveja, gera um pouquinho de raiva, ela gera sentimentos que a gente quer que a gente não tem, né? Uhum. Que a gente quer ser perfeito. Mas nesse processo a gente acaba descobrindo que a gente é muito perfeito. Que a E gente como? aceita. Eu acho que a palavra-chave é aceitar Uhum. que faz parte de nós, mas lidar com ela da melhor maneira. É aquela sensação de que parece que todas as mulheres ao meu redor engravidam menos eu. Então, Você já se sentiu como se você estivesse sendo castigada por Deus por não conseguir engravidar, Kate? já. Como eu te disse, Como é uma se... montanha russa, né? Uhum. Estava pensando a respeito disso. E é assim, começa nessa montanha russa, muito feliz, tá cheio desses sonhos, engravidar naturalmente, vai fluir. Quando não começa a acontecer, a gente começa, o que que eu estou fazendo de errado, né? E aí, depois que passa essa parte, não ficar se sentindo culpada,
se sente rejeitada, fala assim, poxa, Deus me ama, Deus não olha para mim. Aí você fica também com raiva, porque você fala, faz tudo certinho, eu sou uma cristã que faz tudo certinho. Por que que Deus não está me abençoando? Por que que eu não tenho essa benção também? Né? Por quê? E aí a gente começa a se sentir, às vezes, rejeitada, quando não é. Mas, Uhum, não, mas eu já senti raiva de Deus, eu já me afastei de Deus. Eu acho assim, tá bom, Deus faz com os outros, não vai fazer comigo. Então, a gente dá uma emburradinha também. E aí começa, tá bom, eu acredito em Deus, eu acredito que Ele possa fazer, eu não confio plenamente que Ele vai fazer comigo. uhum, Começa a não acreditar que Deus de fato vai fazer as coisas que Ele promete que Ele vai fazer. uhum. Então, eu já passei também por essa fase, Essa etapa, né? etapa. E aí você se sente mais só, porque quando você não tem, aí que você confia? Na força do seu braço, Uhum. tem força É, para lidar com tudo isso sozinho. Então, essa é uma das etapas, assim, que eu acho que são mais delicadas. E até aceitar que raiva de Deus uhum. fica com Ele, Sim. necessário, às vezes, para que Ele também dê a nós que a gente precisa. Mas não é bom, não é confortável. Uhum. Então, você acredita que nesse processo também de estar tentando, isso tem mexido principalmente com a sua fé? Então, você tem passado por momentos de oscilação na sua fé. Ao mesmo tempo que a gente acredita, aí já vem aquela dúvida, já vem aquela incerteza, aí vem uma revolta, uma chateação, aí vem questionamentos. Seria isso? Eu creio que mexe. Cada realidade é uma, mas que é muito difícil quando a gente tem as nossas expectativas é frustrado. Uhum. E às vezes é muito diferente, né, a expectativa também da nossa esperança. Às vezes confunde um pouco esse processo. E aí nem sempre vai acontecer conforme eu esperava que fosse acontecer, mas está fora do projeto de Deus, porque Ele tem todo o tempo, Ele sabe todas as coisas, mas a gente não consegue mensurar. Então, nesse processo, a gente acaba de fato oscilando na nossa fé, ainda que a gente não admita, mas é aquele assim, eu vou para a igreja, eu oro, eu faço as coisas, mas quando acontece qualquer coisa, eu não confio que Deus vai de fato fazer. É aquele, Uhum. pode ser, mas não sei se vai ser. Então, assim, Deus Aquela prometeu, pontinha de incerteza, né? é, assim, Deus prometeu isso, mas será que realmente vai ser? Será que vai ser? Me lembra, já, já vou até falar, né? Me lembra muito Sara, né? Uhum. Que é uma das referências, né, que eu tenho de Sara e Abraão. Eles já eram mais velhos, né? Então, quando eu era mais falou no início, eu esperava que eu fosse casar nova, porque a gente foi criar, quem é criado em igreja, né? Que a gente vive essa realidade, né? Sonhar em casar nova, Uhum. porque é algo que a gente cresce ouvindo e que é questão de Deus. Sim. Então, quando não acontece, não aconteceu, eu casei já quase com 30 anos. E agora eu já tenho 35, vou fazer 36 anos. Eu já não sou tão nova também. Uhum. Então já tem outras questões. Mas aí eu lembro muito dele, porque eu já não me sinto tão nova, imagina eles que eram avançados na idade, né? E quando Deus prometeu que daria filho. Então, no texto, Sara riu. Ela não acreditou, né? Ela ficou Uhum. incrédula. E muitas vezes, por conta das ações que eu tive no início, eu também ri. Eu também fiquei incrédula das coisas que Deus falou. Só que eu não admitia que eu estava incrédula.
eu não admitia que a minha fé estava abalada, assim, Uhum. Sara, porque quando falou, por que você se riu, Sara? E ela fala, não, mas eu não ri. Ela nega, né? Ela nega. E a gente faz a mesma coisa, mas às vezes a gente não percebe, É. né? Porque é muito difícil aceitar que a gente também tem momentos de incredulidade, né? Uhum. Passa por essa oscilação também. A gente quer ser firme, É. Quer ser durona, né? é, Resistente. E sim. aí a gente tem as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade também, né? E pode falar. Amiga, então ela seria a mulher que na Bíblia, assim, que te inspira, que casa com o que você está vivendo, né? Que você, assim, em muitos momentos você olha para ela e se vê fazendo as mesmas coisas. É, hoje é. Assim, eu olho para ela, ela me faz enxergar esse lado meu que eu não esperava que eu tinha. Uhum. E ao mesmo tempo enxergar a graça do amor de Deus. Como eu te disse, são as etapas. Eu já passei por esse processo de ficar só na incredulidade, como foi ela, né? E pensar em fazer só com a própria força da minha mão, que foi o que ela fez, né? Dá um jeito Uhum. de Deus. É, a gente sempre tentando ajudar a Deus, né? Como se a gente pudesse. Como se a gente soubesse exatamente. É isso aí. Amiga, e fala pra gente, você já pensou em outras formas de você vivenciar a sua maternidade? A gente se conhece desde quando a gente era criança, né? E eu sei que você tem uma paixão por crianças, né? Você tem um chama, as crianças te adoram, te acacham para todo lado. Mas você já pensou em viver outras maneiras, né, de você poder desfrutar desse sonho da maternidade, algum projeto social, adoção? Você já pensou nisso? Então, desde que eu era nova, quando a gente se conheceu mesmo, dentro dos meus projetos, dos meus sonhos, estava a adoção, né? Que Uhum, filhos sanguíneos, mas eu sempre quis adotar. Eu sempre entendi essa realidade. Eu vivenciei missões, né? Porque eu estava trabalhando em missões, porque missões integrais. Eu trabalhava, né, com muitas crianças, com muito aconselhamento, orientação, até mesmo por conta da minha profissão também. Eu acabei vivenciando um pouco disso, enquanto psicóloga, né? uhum, Trabalho com crianças, né, na reabilitação cognitiva, de crianças e adolescentes com alguma divergência, né? Neuropsicológica. E aí, para além disso, Deus me deu a honra, né? Me deu um presente, que foi casar com alguém que já tinha filho, né? E ele mora comigo. Então eu já vivo essa maternidade. Eu falo assim, ele não nasceu no meu ventre, mas nasceu no meu coração, né? Então, de fato, assim, ele é meu filho do coração, que eu escolhi estar junto. uhum. Então você já vive, né, amiga, essa realidade, né? De você já é mãe de coração, já, do querido Derek. Amiga, agora fala pra gente um pouquinho como que tem sido esse período, né, emocionalmente para você. A gente falou aí da questão espiritual, das oscilações, a gente falou um pouco das frustrações, da comparação, mas como que tem sido emocionalmente para a Catiele esse período de tentante, né? Agora assumida, né? Que você tem uma fase Assumida. de tentante, uma tentante secreta. Bem E isso. agora e agora você está se assumindo como uma tentante. Gente, eu estou quase levantando uma placa e escrevendo para as pessoas: eu sou uma mulher tentante. Gente, eu estou tentando. Ai, amiga, eu tenho vivido uma fase que é essa, para Maria de Deus bem quebradinha, sabe? É essa de entender essas dores, né? De entender a minha fragilidade e de
tentar sair da fuga, porque a fuga sempre foi característica minha. Tanto é que eu fui quase uma tentante 007 aí. Sempre tentando esconder, né? Mas eu entendo, psicologicamente falando, enquanto, né, uma profissional da área, a gente sabe que aquilo que a gente foge e não trabalha, ela nos atrapalha de várias formas, porque ela vai aparecer de maneiras, né? A gente vai ficar mais ansioso, a gente vai comer mais, vai se tornar mais exigente, a gente tem N's, né? Nesse momento, eu tenho essa realidade de aceitar e de parar de me esconder, porque eu entendi que se esconder é impedir que o socorro chegue até você de forma mais rápida. Então eu tô nessa fase de tentar colocar para fora esse sentimento de tristeza, de frustração, de incerteza, de aceitar que tem momentos que eu estou incrédula e de levar para Deus e de levar também para quem está perto de mim isso, porque, por exemplo, essa tentativa eu não compartilhava nem com o quanto de expectativa que eu tinha sobre isso, o quanto isso me doía. E hoje, falar isso, falar sobre esse sentimento, ai, o olho enche de água, né? Ah, Não é tem como. natural, né, amiga? É natural. É isso. Ser tentante é passar por todo esse processo de muitas emoções. Nem sempre elas são positivas. Pelo contrário, às vezes elas são muito negativas. Você se sente sozinho, você não sabe com quem conversar, porque você acha que ninguém nunca vai entender o que está falando. Uhum. Mas ao mesmo tempo, só um momento, só um momentinho, eu vou Tá. recompor. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a de fato olhar para mim no espelho, sem usar máscaras, sem usar essa máscara de que tá bem, de que tá tudo certo, de, de esconder que eu tava com inveja, de esconder todas essas coisas. Quando você olha para o espelho de verdade, nua e cruamente, né? Quando Deus joga essa luz, porque é isso, ser tentante, ela não permite essas emoções que a gente mascara todos os dias. Uhum. Como esconder, porque ela vem de uma forma muito intensa. Então, quando a gente olha assim tão claramente que essa fase que eu tenho vivido é lidar com com essas emoções, entendendo que elas fazem parte de mim e que tá tudo bem. Uhum. Pior, Deus não vai deixar de me amar por causa disso. Meu marido não vai deixar de me amar. Pelo contrário, no momento que eu demonstrei, que eu fui sincera, que eu acho que a palavra certa é essa, né? A gente, Deus, ele gosta de trabalhar na verdade, né? Sim. E é a verdade que acaba de fato nos libertando. Então, quando a gente era verdadeira, o socorro fica mais fácil. Então, assim, quando eu de fato abri, inclusive para o meu esposo, que é alguém que está comigo todo dia e nunca eu perdi Nunca a nem aceitar. imaginou que você estava se sentindo assim. Quando eu abri, eu tive o apoio e foi muito interessante, porque abriu uma nova dimensão de relacionamento, porque ele se sentiu pronto para se abrir a respeito das próprias incertezas e inseguranças dele. E Uhum. agora a gente tem vivido um novo processo na nossa relação, porque eu parei de fugir, né? O quanto que é impactante isso, né, amiga? Porque às vezes a gente não tem noção. Quando a gente assume, né, que a gente
tá tentando e tá sonhando com algo e tá buscando algo, e falar dessa questão da infertilidade, da dificuldade de engravidar, que não é uma realidade que a gente escuta todo dia, né? Nós mulheres, nós não falamos abertamente sobre isso, nós temos um tabu entre nós sobre essa situação. E começa na gente mesmo, né? Porque a gente acha que vai acontecer como acontece naturalmente. E não é com todas de nós que vai acontecer naturalmente. Algumas vão precisar de recursos, de auxílio, de tratamentos, né? Para conseguir realizar algo que deveria ser natural para todas nós. E quando a gente assume, aí você entra num novo processo, né? De você falar para as pessoas e ter coragem de falar primeiro para si própria. Falar isso com Deus, para você mesma e diante de Deus, abertamente. E depois para você falar com o seu cônjuge, porque não tem como você cair na maternidade sem o seu companheiro, né? Você precisa dele, não tem como, não dá para fazer sozinho, precisa do nosso parceiro. E aí você perceber que você está entrando num novo nível, um relacionamento um pouco mais estruturado, um pouco mais maduro, né? Eu tenho o costume de falar quando a gente está conversando com algumas mulheres, eu falo que nós somos expert em fingir. Porque a gente finge muito, amiga. A gente finge que tá tudo bem. A gente finge que a gente dá conta. A gente finge que a gente não precisa de ajuda. E isso aqui é para todas nós. Todas, sem exceção. Em algum momento da nossa vida, a gente acha e a gente veste essa máscara de super-heroína e coloca uma capa de super-mulher e coloca a nossa armadura e a gente vai para a guerra e acha que a gente vai conseguir romper sozinhas. E o Senhor, ele nos chama para viver em relacionamento. E relacionamento é estar com alguém, dividir com alguém, compartilhar com alguém. Então, esse lugar de tentante é um lugar extremamente solitário, principalmente quando você não assume que você está nesse lugar. Então, é uma caminhada extremamente silenciosa, dolorosa e solitária. Então, realmente, só quem passa, e às vezes algumas das mulheres que estão nos ouvindo aqui estão tendo um pouquinho da dimensão do que a gente está compartilhando, que ainda é muito pouco, né? Se a gente for comparar o que realmente acontece na prática, é muito pouco isso daqui. São muitos sentimentos, são muitas oscilações, é muita frustração, às vezes a gente se sente, é muita culpa, né? Tipo, é como se a gente estivesse fazendo algo muito errado. Ou como se a gente tivesse tido um pecado muito grande e o Senhor nos castigou com a infertilidade. E muitas mulheres pensam assim. Só que eu estou aqui para te lembrar que você é amada de Deus. E não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que o Senhor te ame menos ou te castigue tão severamente a ponto de não te permitir ser mãe, né? Então a gente precisa ter clareza espiritual sobre isso. A infertilidade não é um castigo de Deus, não é para nos condenar, não é nada disso. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade, buscar no Senhor, né? E se abrir como você tem feito aqui agora para a gente. Falar um pouquinho, colocar para fora e pedir ajuda. Todas nós precisamos de ajuda. E o Pode Abençoar foi criado justamente para isso, para a gente se sentir acolhida nesse lugar, né, amiga? Porque às vezes a gente precisa se sentir abraçada e saber que a gente não está sozinha. Essa é a realidade. Amiga, que mensagem você gostaria de deixar para outras mulheres, uma mensagem de esperança, para as mulheres que estão nessa posição junto com você, que estão assumidamente tentantes, ou algumas que ainda estão escondidinhas, mas que eu tenho certeza que depois desse nosso vídeo aqui, do Pode Abençoar, quem sabe elas se abram de verdade, né? E assumam que elas estão nesse lugar de tentantes.
Olha, eu acho que a maior mensagem que eu posso, né, passar, até porque eu também tô passando, vai doer, vai não vai ser confortável, né, mas é muito necessário você ser verdadeira e sincera, parar de se esconder e deixar o socorro aparecer, né. E o nosso socorro, né, primeiro é o Senhor, né. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E vamos nos encher daquilo que nos dá esperança, né. E a nossa esperança, nós que somos cristãs, é no Senhor, né. Então, Hum. a nossa esperança está no Senhor. E a gente passa a gente fica achando que a gente é forte, a gente fica às vezes com esse pensamento errado, né. Mas esse processo de se abrir é um processo de amadurecimento. Ele é necessário e o mais Uhum. é que só passa pelo processo de amadurecimento quem permite que Deus e ele tem muito amor e muito cuidado, porque ele é o oleiro que quer o oleiro que também reconstrói e dá utilidade para nossa dor. Então, assim, você não tá sozinha, assim como eu achei muitas vezes, você não tá sozinha. Deus não se esqueceu de você, mas você precisa se abrir para ouvir o que ele tem para dizer e que outros também têm. Amém, amiga. Você quer falar mais alguma coisa? Ai, amiga, eu quero não, acho que eu tô até meio desestruturada. Tá não, amiga, tá tudo certo. Tá tranquilo. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem, não para mulheres tentantes, que você já deixou uma mensagem para elas. Mas eu gostaria de falar para você que é amiga, que você tem uma amiga que é tentante, né? O que que uma amiga de uma tentante pode fazer para ajudá-la? Eu acredito que a primeira coisa que você pode fazer é, além de você orar pela sua amiga, eu acredito que é você emprestar seus ouvidos e o seu colo. Então, ouça sua amiga, deixa ela falar. Às vezes ela não vai querer falar, às vezes ela vai querer chorar. E como uma boa amiga, nós precisamos aprender a chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Então, se a sua amiga já passou aí algum tempo que ela já é casada e a maternidade ainda não chegou para ela, perguntas como: ai, para que você está esperando? O que você está esperando? Não, vai ter filho logo? Quando é que vai acontecer? Por que vocês decidiram esperar mais, né? A gente quer ver seus filhos. Então, palavras assim a gente precisa evitar. Esteja sensível, né, para essa amiga tentante, porque ela vai precisar de um colo, vai precisar de um abraço, vai precisar da sua oração, vai precisar só da sua presença, porque nessas horas não tem muito o que falar. Se o Senhor te der palavras de consolo e de conforto, então diga, mas se ele não te disser, chore com ela. Mas a gente só precisa chorar, né, amiga? Tem hora Oh, que a gente tá procurando uma pessoa para a gente poder só chorar. Eu não quero falar, não fica me perguntando como é que eu tô, o que que eu tô sentindo, o que que eu tô pensando. Eu não quero falar. Eu só quero chorar. Então, para você que é amiga, eu acho que se eu acho que eu gostaria de ser acolhida dessa maneira, de ter um lugar, alguém onde eu possa falar, sem ficar preocupada em ser julgada, se eu tô com inveja, se eu tô com ciúmes, se eu tô desejando o que a outra tem, sabe? Sem julgamentos. sim. Não é lugar para julgamento, né? É lugar de acolhimento. Acolher, entender que é uma dor, que ela vem e ela vai. Ela não é uma dor eterna e constante. Porque a vida da gente é assim, né, Cássio? Tem dia que a gente tá melhorzinha, tem dia que a gente tá mais abatida, tem dia que a gente não lembra dessas coisas, mas tem dia que a gente já amanhece o dia pensando nisso, né? Pensando, nossa, poxa, já tô com tantos anos, tem tanto tempo, eu quero muito e não acontece. Então, acho que seria essa a minha palavra. E você tem alguma palavra para deixar para as
Amigas das tentantes? Nossa, depois disso daí não tem nem muito o que dizer, mas acho que o que você falou é exatamente isso. A gente já anda com nó na garganta. Não precisa de muito, o que a gente mais faz é segurar o choro, exatamente porque a gente tem de ser julgada, porque a gente mesmo julga por sentido, né. Às vezes a gente só quer alguém que nos dê uma muita sinceridade e nos permita desabar. Deixa a gente ser a gente, né? Ai, amiga, obrigada. Meninas, nós estamos aqui encerrando, né, o nosso Pode Abençoar de hoje. A Raquel, ela representa muitas mulheres que sofreram com a espera para engravidar. Sua história mostra a ansiedade, mostra comparação, a busca por soluções humanas, né, como ela fez atrás das mandrágoras, mas também a ação divina no tempo certo. Deus a ouviu, mesmo após longos anos de espera, e está registrado na palavra de Deus para nós hoje, né? Querida irmã que nos ouve, saiba que a dor não é o fim da história. Em Cristo sempre há consolo e esperança. Ele é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E continue acompanhando os próximos episódios do Pode Abençoar, para mais histórias de fé e de superação em Cristo Jesus. Amém? Amiga, obrigada, obrigada mesmo, fundo do meu coração, por você ter aceitado participar com a gente, ó. Grande beijo, viu? Te amo.